Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, boa noite, bom dia, na paz de Cristo, Rei da Glória. Vamos lá, né? Vamos caminhar mais um pouquinho com o nosso estudo. Vocês estão vendo que eu estou bem abatida, né? Ainda estou com resquício de gripe, ainda estou com o corpo muito desanimado, mas vamos que vamos, né? A gente tem um compromisso e só mesmo quando ficar inviável, né? A gente não cumpre o compromisso que a gente tem com o nosso grupo, com o nosso estudo. Nós estamos vendo, nós entramos aqui, né, em Gênesis capítulo 2, e nós já começamos em Gênesis capítulo 2 com uma questão que eu classifico assim, digo que é uma questão de alta indagação, porque é a questão do sábado. Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Nós sabemos que entre nós cristãos, né, evangélicos, há uma celeumazinha, há uma discussãozinha, né, há uma questiúncula com relação ao descanso. Nós cristãos devemos descansar no sábado, devemos descansar no domingo. Qual é o dia que nós devemos, na realidade a gente fala descansar, na realidade é nos separar, né? Porque foi santificado esse dia, nos separar para o Senhor, para a obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para estar em família adorando o Senhor, ou na igreja, né? Isso, ou visitando pessoas enfermas. Qual é o dia que nós cristãos devemos guardar? Devemos separar para nos dedicar ao Senhor e à obra do Senhor. Então vem aquela discussãozinha, né? Não, é o sábado, porque tem que ser o sábado, porque Deus descansou no sábado, 7º dia. Vamos de novo contar. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7º dia, né? Então, 7º dia, Deus descansou no 7º dia, nós temos de também descansar no 7º dia, né? Aí eu mostrei para vocês, é o que nós estamos estudando, nós paramos um pouco aqui, mas esse assunto é muito interessante, gente, por isso que eu estou batendo nele. Nós começamos falando sobre o sábado, né? Que é esse aí que nós acabamos de ler, o sábado pessoal do Senhor Deus. Nós vimos, tá, que Deus, ele separou esse sábado, quando nós vimos isso, que foi um sábado especial de Deus para ele mesmo, ele separou esse sábado para os seus propósitos especiais. Ele resolveu dizer que toda a obra, o fato de, na Bíblia dizer que Deus descansou no 7º dia, é só para vamos dizer assim, confirmar, tá, que ele acabou a obra que ele tinha realizado, que ele estava realizando, mas ele descansou. Por quê? Porque agora, hoje nós vamos ver, porque ele tem um descanso para o seu povo. Então ele agora está ali, ó, aguardando o seu povo entrar no descanso dele. É mais ou menos isso. É complicado, eu sei que é complicado e eu talvez não esteja sabendo dizer muito claro para vocês. Eu espero que o Espírito Santo revele melhor para vocês. Na semana passada, nós vimos o sábado como sendo um sábado nacional de Israel. É um sábado que depois foi introduzido na lei que Deus deu a Moisés, né? Depois foi introduzido, para ser uma data também especial para eles, comemorativa, vamos dizer assim, cerimonial, religiosa, cerimonial, tá? Então, o que nós vimos aqui?
Eu falei, né, que nós só vamos encontrar a menção do sábado em Êxodo 16, 23, quando Deus apresenta a Israel as prescrições para que eles recolhessem o maná, que ia cair no arraial deles, e o Senhor falou, todos os dias peguem, mas no sábado não peguem, né? Então, quando chega lá em Êxodo, no capítulo 20, aí Deus dá a lei ao povo de Israel, no Monte Sinai, e aí o sábado foi associado à criação. Então, o sábado que foi dado para Israel estava associado com o descanso de Deus, quando ele falou assim, tá, no 7º dia, Deus viu que já tinha feito tudo e ele descansou. E aí ele, então, passa isso para o povo de Israel. Presta atenção, para o povo de Israel, tá? Então, nós vimos aqui, quando a gente viu na semana passada, que Moisés, quando deu essa lei lá em Êxodo, no capítulo 20, ele falou que esse dia, esse sábado aí, eles teriam que dar descanso para os servos, para os animais e para os homens. E esse sábado foi dado para eles como descanso, para que eles não imitassem as nações para onde eles estavam sendo levados. Porque eles não descansavam época nenhuma, tá? Era trabalho direto, né? E Deus, então, fala para a nação de Israel, não, assim como Deus descansou de toda a obra, vocês também vão descansar, tá? Então, no final da entrega da lei, esse dia foi investido de significado especial como um sinal entre Israel e Deus. Deus, que descansou no 7º dia, que foi sábado, passou isso para o povo de Israel. Tá? Vocês também, como um sinal de aliança entre mim e vocês, como uma prova de que vocês são povo separado, vocês também vão descansar no 7º dia. Agora, hoje nós vamos ver o sábado espiritual do cristão. É uma coisa assim, né, que a gente fala muito, nós não descansamos no sábado, para nós é o domingo, mas eu encontrei aqui nesse livro e eu quero seguir ele aqui e passar para vocês. Obviamente, se vocês, eu não concordo e tal, tudo bem, sabe? Não vamos ficar discutindo aqui se é para descansar no sábado, se é para descansar no domingo. A prática da igreja cristã evangélica, então o que eu estou dizendo isso? A partir de Jesus Cristo, imediatamente a partir da morte de Jesus, os cristãos começaram a entender que o dia especial para a vida da igreja não era o sábado. Então vamos lá, tá? Hebreus, vamos começar com Hebreus, capítulo 4, no versículo 4, o autor ali de Hebreus, ele junta o descanso de Deus, tá, na criação, aí Hebreus no capítulo 4, ele diz assim, eu peguei aqui e anotei os versículos, porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então, o autor de Hebreus, ele pega esse versículo 4, que diz que Deus descansou da criação, e ele pega o descanso de Israel em Canaã. Aí é o versículo 8 também de Hebreus capítulo 4. O livro está caindo aqui. Diz assim, Hebreus 4, versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Está em Hebreus capítulo 8. Tá? Então ele pega o descanso de Deus na criação com o descanso aqui na época de Josué, tá? No descanso aqui na época de Josué. Exatamente qual é o contexto aqui? Deixa eu procurar aqui. Josué, já sei aqui. Não, é Hebreus 4:8 é que fala sobre isso, que Josué não teria falado num outro descanso. Eu estava achando que é
em Josué 4:8, não. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que possa nos esclarecer por que Josué, por que ele fala sobre isso de Josué. 4:10. Olha só o comentário que eu tenho aqui. Então, Hebreus 4, versículo 8, ele diz assim... 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Aí, no 9, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Mas vamos ficar no 8 aqui. O 8 ele diz assim, descansou de todas as obras que tinham feito. É o versículo 4. É isso do que descansamos, do nosso trabalho, da necessidade de sempre fazer mais alguma coisa para agradar a Deus, sempre apresentar mais algum trabalho, mais obediência, mais compromisso, mais seriedade, mais boas ações, etc, etc. Tal como nosso Pai, crendo em Jesus, podemos descansar e contemplar as maravilhas da sua obra. Não deu para a gente entender por que Josué não deu descanso aqui e que descanso é esse que Josué não deu. Então, deixa pra lá, um dia a gente recebe essa revelação, né? Não vamos nos apegar a isso aqui, tá? Muito bem, então continuando aqui. Agora nós vamos entrar aqui na questão do cristão. Quando você confia em Jesus Cristo, o que a palavra de Deus diz sobre a nossa criação? Ele diz assim... Está em 2 Coríntios 5,17. Eu não quero falar, eu vou ler o texto. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? Presta atenção nesse versículo. Você agora está em Cristo. As coisas antigas, olha... tá? Já passaram. Algumas observâncias da lei antiga, para você que está agora em Cristo, já passou. Você é a nova criatura. Então, continuando aqui. Quando você confia em Jesus Cristo, passa a ser a nova criatura e a gozar o descanso espiritual no Senhor. Você passa a gozar o descanso do Senhor. Também passa a ser cordeiro da herança espiritual que Ele dá a todos aqueles que nele confiam. Nós temos o texto aqui, mas eu não anotei. Atos 20, versículo 32, Efésios 1, 18, Colossenses 1, 12. Os cristãos não se encontram sob a escravidão da lei. Gálatas 5, versículo 1 diz isso, né? Assim, se alguém está em Cristo, né? Não, peraí. Gálatas 5. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando o apóstolo Paulo está falando isso aqui, ele está falando da escravidão da lei, na imposição da lei. E aqui em Gálatas, então, ele fala assim, não, vocês foram libertos, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não fiquem mais ligados à lei. Muito bem, então vamos lá. Olha, presta atenção aqui, porque tem uma coisa aqui que eu falei domingo na escola dominical, na minha classe. Nós não temos que cumprir a lei? Temos sim, mas não para a salvação. A lei no Antigo Testamento, ela foi dada para que o judeu, se ele cumprisse toda a lei, ele seria salvo. Hoje não. Hoje nós cumprimos a lei para quê? Para nossa santificação e não para nossa salvação. Entenderam a diferença? Essa é a grande diferença. Nós cumprimos a lei, porque nós podemos matar? Não. A lei diz que nós não podemos matar, né? Jesus falou assim, não é só não matar não, você não pode nem odiar o seu irmão. Ficou pior para nós, viu? Não, você não pode adulterar não.
Tá? A lei fala isso, mas eu vou falar outra coisa para vocês. Não é só não adulterar, é não olhar com intenção impura no coração, o homem olhar para uma outra mulher ou a mulher olhar para um outro homem que não sejam seus cônjuges. Não é isso? Então, nós temos que cumprir a lei, mas com outra ótica, com outra visão. Não a lei do Antigo Testamento, que era para salvação, mas é a lei do Novo Testamento. É a mesma lei no Novo Testamento para a nossa santificação, para a nossa purificação, para que nós possamos nos achegar diante do trono de Deus. Estão entendendo, né? Então, vamos continuar aqui. Nós não nos encontramos debaixo da escravidão da lei para a salvação. Pois quando nos entregamos ao Espírito Santo, ele cumpre os preceitos da lei em nós, está em Romanos 8, de 1 a 3. Romanos 8, de 1 a 3, o que diz? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, olha só, o que nós temos aqui? Hoje, nenhuma condenação há para nós que não cumprimos a lei para a salvação. Por quê? Vamos continuar aqui. Os primeiros cristãos reuniam-se diariamente para adorar a Deus e para ter comunhão. Atos 2, 46, ele fala isso para nós. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Então, todos os dias eles se reuniam, mas eles também reuniam-se no primeiro dia da semana, no dia em que Cristo ressuscitou dos mortos. Por que nós guardamos o primeiro dia da semana? Porque para nós é o domingo. Porque foi quando Cristo ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, ele nos deu condição de sermos novas criaturas, de não precisar cumprir a lei do Antigo Testamento para a salvação, porque ele morreu, ressuscitou para a nossa salvação e para nos dar a vida eterna também. Então, o texto está em João 20, versículo 19, que diz assim, olha: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, que a gente sabe que é domingo, sábado, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Olha só, meus irmãos, se fosse para nós guardarmos o sábado, Jesus não ia se apresentar para os discípulos no domingo. Ele ia manter o sábado. Mas olha só, e outra coisa, se fosse o sábado importante para nós cristãos, Jesus teria morrido no sábado, ou ressuscitado no sábado. Aí teria morrido na quinta, para dar os 3 dias, né? E ressuscitado no sábado. Não, ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. E quando ele aparece para os discípulos, ele aparece no domingo. Por isso nós guardamos o domingo, a data master, a data maravilhosa, a data importante para nós é o domingo, por causa de ser a ressurreição de Cristo. Continuando aí. Tem outros textos aqui? Nós temos outros textos. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Tá vendo? Dia de partir o pão, primeiro dia da semana. Ajuntando-se os discípulos
para partir o pão. Então eles mudaram, e eram judeus convertidos aqui, o sábado para o domingo. O outro texto, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Era uma oferta que Paulo estava pedindo para uma igreja, acho que em Jerusalém, se não me falha a memória, ou Tessalônica, que eles estavam passando necessidade, e ele falou, juntem no domingo esse dinheiro. Olha a importância que estavam dando agora para o domingo. Então, continuando aqui, o primeiro dia também ficou conhecido como o dia do Senhor. Está lá em Apocalipse 1:10, quando João tem aquela visão. Ele diz assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Domingo passou a ser o dia do Senhor. Continuando ainda, tá? E transformar o dia do... Agora, olha só, transformar o dia do Senhor num sábado cristão é fazer confusão quanto ao que esses dias representam dentro do plano de Deus para a salvação. Então, para nós, sabe, o dia importante é o domingo, porque foi no domingo que se consumou o plano de salvação de Deus nas nossas vidas. O 7º dia da semana, o sábado judaico, simboliza, eu achei isso aqui muito interessante, vou ler ipsiliter como está aqui para vocês. O 7º dia da semana, o sábado judaico, simboliza a antiga criação e a aliança da lei. Primeiro você trabalha, depois descansa, não é assim? Primeiro você trabalha, então no primeiro dia Deus fez os céus e a terra, né? E vai por aí afora. Depois no 7º dia ele descansou. Bom, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, simboliza a nova criação e a aliança da graça. Primeiro você crê em Cristo e encontra descanso, depois trabalha. Muito bom isso aqui, né? Muito bom. Nós descansamos em Cristo. Para eu descansar em Cristo, eu tenho que primeiro crer em Cristo. Entenderam? Primeiro eu creio em Cristo. Aí quando eu creio em Cristo, aí eu descanso. Minha vida agora está salva. E depois, aí eu posso ir para o meu trabalho. Em paz, para o meu trabalho. Tem uns textos aqui, Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz assim... Eu vou ler 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Então, esse dia, tá? É o dia importante na nossa vida, porque é o dia marcante, é o dia da nossa salvação. É o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Entenderam? Então, vamos lá, continuando. Dentro da nova criação, o Espírito de Deus permite que façamos da semana toda uma experiência de adoração, louvor e serviço para a glória de Deus. Porque eu sou salvo, eu guardo o domingo e o resto da semana todo eu uso para estar na presença de Deus e para a glória de Deus. A lei judaica do sábado cumpriu-se por meio da cruz de Cristo na cruz, e o povo de Deus não está mais preso a ela. Aí ele dá aqui uma palhinha que diz assim, no entanto, pode ser que alguns cristãos optem por honrar o dia de sábado como sendo para o Senhor. E os cristãos, nós que honramos o domingo, não devem julgar nem condenar uns aos outros em função disso. Quando pessoas boas e tementes a Deus discordam sobre questões de consciência, devem colocar em prática o amor mútuo e a aceitação, concedendo liberdade uns aos outros. Romanos 14:1 e 15:7. E diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, que são as leis alimentares, ou dia de festas ou luas novas, que são as festas judaicas, ou sábados. Colossenses 2, versículo 16. Bom, gente, estou fechando aqui essa questão do sábado.
Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido aí por que que nós guardamos o domingo. Por que que o domingo é importante para nós? Né? Porque foi o dia da ressurreição de Jesus, foi quando ele consumou, ele morreu pelos nossos pecados e consumou o ato dele de salvação, quando ele ressuscitou e voltou para o Pai, porque aí a nossa esperança é na ressurreição nossa também. Entenderam? Então nós guardamos o domingo, porque Jesus também, quando quis aparecer para os discípulos, ele apareceu no domingo. E aí os primeiros cristãos, né, os discípulos, os apóstolos, começaram a guardar o domingo, entendendo que guardando o domingo estavam honrando esse sacrifício de Jesus na cruz e honrando a sua ressurreição. Amém? Amém? Então tá, fechamos isso aí para a gente continuar aí no capítulo 2, né? C'est fini, ok? Vamos lá, hoje a gente está com um tempinho, vamos orar então? Santo Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, ó Deus, porque tu és perfeito, tu és Deus, o Senhor não nos deixa em confusão, o Senhor nos dá conhecimento, esclarecimento através de homens que o Senhor levantou no passado e tem levantado ainda hoje, cheio das tuas revelações, cheios de unção. Muito obrigada, Deus, que o Senhor continue nos ajudando, Pai. Ó Deus, nos dê graça, Senhor, de vivermos uma vida, Senhor, de santificação, uma vida que honre a Ti como o nosso único Deus, o nosso único Senhor. E olha, Senhor, que esse pedido está partindo de mim, a pecadora das pecadoras, a maior pecadora, Senhor, aquela que não consegue se dominar, aquela, Senhor, que tem pensamentos que não honram a Ti, atitudes que saem fora do contexto da Tua palavra, que muitas vezes infringe os valores cristãos. Mas, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a Tua graça, que o Teu perdão, Senhor, venha sobre mim e venha sobre cada um que agora está também, Senhor, te confessando os pecados. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida de nós, nos ajude a viver uma vida santa, uma vida que te agrada, uma vida, Senhor, que faça com que o Senhor tenha prazer em nós, nos alimente, Senhor, mantenha-nos de pé, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, ó Pai, guardar este dia, guardar um dia especial nas nossas vidas, para estarmos vivendo, Senhor, o Teu reino, vivendo as coisas, Senhor, que engrandece o Teu nome e que faça crescer o Teu reino, Senhor, trazendo outras pessoas para o convívio, para a busca desse descanso que vamos ter quando estivermos contigo. Muito obrigada, Senhor. Toma conta deste grupo, toma conta de cada um, Senhor, dos enfermos deste grupo, Senhor, cada um, Senhor, que está com alguma dor, com alguma enfermidade, com algum tratamento médico, com alguma recuperação, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, como a Érica, Senhor, como a Delma, meu Pai, outros tantos aqui neste grupo, Senhor, que o Senhor nos dê a bênção, Senhor, a unção da graça, a unção da cura, Senhor, em nome de Jesus. Faça isso conosco, Pai. Meu Deus, continue ouvindo o nosso clamor acerca deste país. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão de nós. Pai, o Senhor é muito longânimo, o Senhor é muito compassivo. Pai, nós não temos essa longanimidade do Senhor, nós somos impacientes, nós não aguentamos ver, Senhor, as coisas erradas, a corrupção, a violência acontecendo no nosso país. Nosso desejo é que o Senhor mande fogo do céu e destrua tudo isso, destrua todos esses, Pai, que não estão vivendo de acordo com a Tua vontade, mas estão em posição de autoridade governando sobre nós. Mas eu sei que o Senhor é longânimo. Dá-nos paciência, Senhor, para esperar o tempo de ação do Senhor.
Dá-nos isso, Senhor, dá-nos paz, dá-nos a certeza, Senhor, que venha de onde vier, caiam 1000 ao nosso lado, à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos debaixo da Tua proteção, debaixo do guarda-chuva de Deus. Dá-nos esta bênção, Senhor. Eu oro por Israel, esse país que nós amamos, Senhor, e falem o que quiserem falar de Israel, do povo de Israel, chamá-los do que quiserem chamar. Nós sabemos que eles e que Israel é o povo de Deus. E nós queremos honrar, Senhor, queremos orar por Israel, queremos orar para que haja paz em Jerusalém, assim como o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Guarde este povo, Senhor, para o dia que ainda que eles passem um perrengue, que ainda que eles passem, Senhor, uma provação, uma tribulação muito grande debaixo do governo do anticristo, que ao final, Senhor, lá no final, eles possam dizer bendito o que vem em nome do Senhor e reconhecer que o Messias já esteve entre eles e o Messias, Jesus Cristo, que morreu na cruz, é o Filho de Deus. Dá, Senhor, esta oportunidade para eles também, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o nosso Rei fiel. Amém. Fiquem com Deus. Eu estava olhando aqui se não tinha gravado, mas gravou sim, né? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham um restinho de semana, né? Final de semana. A nossa semana termina amanhã. Sábado é final de semana. Domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do descanso do povo de Deus. Beijos, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.